no Facebook, uh, à noite a coisa é um pouco mais reflexiva, porque elas dão start em dois projetos programados para serem executados em 2021, né? O Subir a Montanha, ele vai ser um projeto que ele vai iniciar com um montante de lives toda terça-feira às 21h30. Essas lives são curtas, 20, 30 minutos no máximo, não vai ser muito estendido não esse tema. Oi Luiz, tudo bem? E depois de uma série de lives para a pessoa estar ciente do que vai acontecer realmente no evento, no presencial, e aí o presencial ele vai ser um número variado de encontros que nós teremos, envolvendo literalmente o ato de subir uma montanha. Então vai envolver natureza, vai envolver caminhada, vai envolver você se dar conta do seu papel na existência, vai envolver a questão de você compreender de uma maneira mais profunda a ação da existência dos elementos existentes da natureza na sua vida, como a água, a terra, o fogo, o ar. Nós vamos trabalhar isso literalmente, né? Isso aí vai ser desempenhado em parceria com uma pessoa que eu conheço. Ele é guia turístico na região da Serra Gaúcha e nos pés da Serra Gaúcha, vamos dizer assim. É uma pessoa que conhece historicamente e geograficamente toda a região aqui. Ele é apaixonado pelo que ele faz em termos de turismo, contato com a natureza. Sentando com ele, trocando uma ideia, surgiu essa ideia do projeto aí Subir a Montanha, né? Onde ele vai cuidar dessa parte de topologia, geografia, caminhada, e eu vou cuidar da parte da espiritualidade envolvendo, né? Então vai ser caminha um pouquinho, descansa um pouquinho, medita um pouquinho, reflete um pouquinho, caminha mais um pouco, até chegarmos no ponto onde nós literalmente vamos subir uma montanha, nada com dificuldade extrema que exija equipamentos. Esse subir a montanha vai ser a pé mesmo, mas que para algumas pessoas tem um certo caráter de um certo grau de dificuldade por ter vida sedentária, por não ter tanto intensidade, né, no ato de praticar caminhadas, coisas assim, como é o meu perfil, digamos assim, né? Amanhã, dia 13, quarta-feira, eu estou indo até um desses pontos aí, onde nós vamos elaborar um roteiro de caminhada e que possibilite esse subir o monte, né? Então tem essa pegada de contato com a natureza e tem essa pegada da espiritualidade com um olhar, tá? Um olhar cristão, mais voltado para o cristão, mas sem o caráter da doutrina. Nós não vamos ter a questão de catequese, doutrina, isso aí. Não, vai ser a questão espiritualidade profunda, né? Mas com essa temática cristã, obviamente, e que agrada a muitas pessoas e que muitas pessoas buscam um pouco disso aí, né? Eu acredito no Criador, eu acredito na pessoa de Jesus e eu adoro estar em contato com a natureza. Muitas pessoas buscam equilibrar esses elementos aí e com o subir a montanha, que vai ser executado a partir do finalzinho do verão. Nós não vamos executar já no início, durante o verão por questão de exposição solar, desidratação, o sol forte, né, coisas assim. Então nós vamos ter esse cuidado. Basicamente nós vamos executar o subir a montanha no outono e no inverno. Talvez primavera, né? Ainda vamos alinhar alguns detalhes, mas outono e inverno sim a gente vai ter essa pegada aí de caminhar, refletir, entendermos, acolhermos mais a compreensão da criação. Nós, como seres humanos, somos a obra-prima desta criação e em contato com essa natureza nós vamos nos proporcionar esse equilíbrio de ser e estar neste meio, certo? Por que veio esse despertar, esse desejo, esse interesse de elaborar esse projeto e executar esse projeto?
Existem várias passagens bíblicas onde Jesus realizava esse ato de subir o monte ou subir a montanha, dependendo da tradução bíblica que você tem, certo? Um dos mais famosos momentos proporcionado por Jesus é o famoso Sermão da Montanha, né? Onde ali ele aborda vários aspectos, várias dimensões do relacionamento homem-Deus, Deus-homem, né? Criatura-criador, criador-criatura. E que quebrava um pouco essas algemas, essas amarras que as pessoas lá, na época que ele colocou os pés nesse mundo, eram presas e que eram impedidas de viver esse verdadeiro relacionamento com Deus, né? Então, essa intenção de subir a montanha é quebrar algumas amarras, quebrar algumas algemas e proporcionar essa aproximação do relacionamento com o Criador. E tudo vai ter o simbolismo, o caminhar é simbolismo, o fazer uma trilha é simbólico, o estar em contato com um rio ele é simbólico na questão da espiritualidade. O estar em contato com elementos da terra ele é simbólico. O sentir o ar no alto de um monte, no alto de uma montanha, ele é o simbólico para você. E você vivendo isso na própria pele, literalmente, o significado ele é muito mais profundo. O proporcionado a você será muito mais profundo. Jesus exercia essa prática de subir o monte, subir a montanha, enfim, por alguns motivos. E 3 deles são bem distintos. E a gente pode observar ao longo dos evangelhos, com muita distinção. Orar, ensinar e mostrar quem ele era, né? Esses 3 atos aqui basicamente nos aproximam da nossa essência divina, do nosso Criador, de Deus, enfim, não sei qual é o nome que você utiliza aí quando você busca esse lado espiritual que você tem, né? Mas por que esses momentos eram distintos? Porque no orar, Jesus realizava praticamente quando ele estava sozinho. Isso está lá escrito nos evangelhos, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode pesquisar lá sem problema nenhum, tá? Porque o nosso falar com Deus, o nosso falar com o Criador, o nosso falar com aquele mais supremo da nossa existência, ele é mais verdadeiro quando nós estamos somente com Ele, somente na presença dele. O próprio Jesus ensina isso, né? Antes de falar da oração do Pai Nosso, ele fala assim, ó, quando quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e diga as seguintes palavras, né? Então ele é muito claro nisso aí. Então ele ensinava aquilo que ele fazia. Mas ao invés de entrar no quarto, porque que, né, daí tem algumas explicações aí, teológicas em relação a esses atos de Jesus. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, né? O local onde Jesus ficava sozinho, literalmente, era subindo um monte, subindo uma montanha, para orar. E aí, quando nós estamos sozinhos num local onde nem todas as pessoas vão atrás para acessar, onde nós podemos estar realmente sozinhos, o silêncio ali impera. E quando nós estamos em silêncio absoluto e falamos com Deus, nós não temos reservas de palavras. Nós não temos polidez naquilo que nós vamos falar. Nós falamos aquilo que o nosso coração manda. Nós falamos aquilo que o Espírito dentro de nós incentiva que a gente fale. Então, se a gente quiser brigar, se a gente quiser chorar, se a gente quiser sorrir, né? Se a gente quiser calar, dá para orar calado? Dá para orar calado. A gente tem esse comportamento quando nós estamos no silêncio, quando nós estamos somente na nossa presença e na presença do Deus que a gente acredita. Eu fiz uma vez, acho que tem cerca de 15, 14 anos aí que eu fiz um retiro, 2 dias, chamado Retiro do Silêncio. Caramba, é uma experiência louca, que talvez um dia eu proporcione para as pessoas do meio, não somente cristão, mas talvez eu organize isso um dia para as pessoas que quiserem viver uma experiência parecida. Orar, Jesus realizava sozinho.
ensinar aquilo tudo que ele sabia, que ele aprendeu ao longo de quase praticamente 30 anos de experiência junto com todas as pessoas comuns. Jesus viveu 30 anos no anonimato praticamente, né? E depois dos 30 anos só que ele exerceu a vida pública, fazendo suas pregações e mudando a vida de todas as pessoas lá, como vocês todos sabem. Mas ele ensinava tudo aquilo para as pessoas, a maneira como ele compreendeu a efetividade da lei, das normas que foram desenvolvidas ao longo dos séculos pelos judeus para o relacionamento com o Criador. Ele fazia esses ensinamentos do alto do monte, o mais famoso Sermão da Montanha, obviamente, como você sabe. O ensinamento dele era para grande número de pessoas, para muitas pessoas. Porque quanto maior o número de pessoas que nós partilhamos o nosso saber, a nossa experiência, maior é o terreno onde está sendo plantado, onde está sendo semeado esta sabedoria. E sabedoria compartilhada, ela pode gerar novos frutos. Então Jesus ensinava assim: orava sozinho, ensinava para multidões, certo? E o terceiro momento ele já fazia de uma maneira diferente, que era mostrar quem ele realmente era. Mesmo ensinando o que Jesus ensinava para as grandes multidões, quando as grandes multidões se dispersavam, ele ficava somente com os discípulos, ou os apóstolos dele. Né? E aí então, para os discípulos, algum ou outro, né, vinha assim: Senhor, nos explica melhor a parábola tal. Né? Então ele mastigava mais informação para eles, certo? Quem Jesus mostrava que era quando ficava com um grupo menor de pessoas, somente para os escolhidos. Ele mostrava a autoridade que ele tinha dentro da sabedoria que ele tinha vivido ao longo de 30 e poucos anos. Né? 30 e poucos anos ali, certo? Então é muito claro nos evangelhos, de maneira muito sucinta, falando aqui para você: orar sozinho, ensinar para multidões, mostrar quem você é para um pequeno grupo, onde haja confiança, onde haja estreitamento de relação. Certo? E o subir a montanha vai ser um pouco disso. O falar com a sua essência divina, o orar, vai ser o ensinar. Na verdade, as pessoas que serão convidadas para aprender. Mostrar quem realmente você é, essa questão da identidade, o resgate da sua identidade verdadeira. Vai ter um pouco dessa temática no Subir a Montanha, que nós vamos exercer. Mas que nesse primeiro momento, praticamente no mês de janeiro, fevereiro, março, início de março, nós teremos esses encontros aqui que vão formar o terreno aqui do espírito, para que você compreenda o que vai acontecer literalmente no Subir a Montanha. Outono e inverno. Né? Então, toda terça-feira, 21h30, aqui pelo Cristão Fora da Caixa e pelo Espiritualidade Consciente, eu vou realizar uma live com esse tema do Subir a Montanha, certo? Para você ter uma ideia, vai dar uns 12, 16 encontros mais ou menos, até onde eu vou começar a divulgar de que maneira vai ocorrer esses nossos encontros presenciais aqui na Serra Gaúcha, aqui próximo da Serra Gaúcha, tá? Eu vou lá conhecer o lugar, um dos lugares amanhã, eu vou botar algumas fotinhos, né, alguns stories aqui, para você se inteirar de como vai ser, né? A beleza do local, as possibilidades que as pessoas têm de conhecer o local ali, enfim. Mas ao longo dessas terças-feiras que nós teríamos até o momento que nós realizaremos esse encontro, eu vou trabalhar praticamente todas as passagens existentes nos evangelhos onde Jesus subiu o monte. Aí nós vamos ver o contexto da qual Jesus subiu esse monte. O que aconteceu antes? Que local ele estava? Por que ele subiu? E por que ele desceu? Tem tudo isso aí envolvido, né? O contexto no qual ele estava, por que ele subiu, por que ele desceu. O contexto no qual ele estava, por que ele subiu, o que ele fez e por que ele desceu. Tem essas temáticas aí, né? Por que isso aí, gente? Porque a gente não vive no alto de uma montanha.
Volta e meia, alguns motivos fazem com que a gente suba um monte, uma montanha. Volta e meia na vida, ocorre algumas coisas pra gente que faz com que a gente queira sair do cotidiano e queira ultrapassar um certo limite que a gente tem na nossa existência. A montanha ela tem um papel mais ou menos como esse, né? É um obstáculo para muitos. E para você transpor esse obstáculo, você precisa ultrapassar alguns limites que você tem. Limite físico, limite emocional, limite espiritual, enfim, né? Todos nós permeamos essas camadas de limitações aí. E quando chegamos lá em cima do monte, do morro, da montanha, existem algumas coisas a serem refletidas. Existem algumas coisas a serem observadas. Geralmente, a gente se dá conta lá no alto da montanha de coisas que nós não perceberíamos quando nós estamos aqui no pé da montanha, na planície, no cotidiano. Porque aqui na planície, no cotidiano, tem muito ruído, tem muito barulho, tem muita poluição visual, que faz com que a gente perca totalmente o foco e a atenção. Mas lá em cima, depois do esforço, depois do cansaço, onde é somente eu e o todo. Somente eu e o todo. Eu percebo coisas que aqui embaixo eu não perceberia. Aqui embaixo é eu, uma multidão e tudo. É eu, uma multidão e tudo. Lá em cima sou eu e o todo. Então tem umas diferençazinhas aí, né? E ao longo desses encontros que eu vou ter com você aqui de forma gratuita, pelo Instagram e pelo Facebook, eu vou trabalhar essas temáticas aí do superação, limites, eu, o todo, para escapar um pouquinho desse multidão e tudo que nós estamos vivendo. O Sermão da Montanha eu vou trabalhar ele de forma desmembrada, tá? Porque ele é bem extenso. Ele faz parte do Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, né? Lá, quando eu estudei teologia, teve um dos professores que me falou, acho que alguém perguntou para ele qual que é a receita para salvação. E a resposta dele eu lembro até hoje, assim, né? É só fazer o que está em Mateus 5, 6 e 7. Tá tranquilo, não precisa fazer mais nada. E é o sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças, como alguns falam, né? Então, como ele é bastante extenso, são 3 capítulos, mas tem alguns trechos bem específicos dele. Dentre eles, a oração do Pai Nosso, certo? A oração do Pai Nosso eu vou dedicar uma noite exclusiva para trabalhar somente ela, que ela é bem extensa. Eu li um livro uma vez, eu li o livro quando eu cursava o Senai. Olha onde eu fui encontrar esse livro, na biblioteca do Senai. Eu cursei Senai em 1999, tem bastante tempo, né? E eu li um livro onde o escritor desmembrou em 7 trechos a oração do Pai Nosso, e foi a percepção mais profunda que eu tive dessa oração. E aqui eu vou trabalhar com você numa noite, né? Numa live aí, de uma terça-feira. Gente, a live de hoje é para ser isso aqui mesmo, tá? Bem rápida, só para dar uma pincelada, só para dar um spoiler do que vai acontecer todas as terças-feiras a partir de hoje, na temática, na metáfora do subir a montanha. Então você quer trabalhar compreender a superação, compreender a superar seus limites. Você quer aprender o simbolismo da montanha tem na sua vida. Você quer compreender o que você encontra lá no alto do monte da montanha. O que você consegue contemplar lá no alto do monte da montanha. Essa fuga momentânea, esse separar momentâneo da grande multidão que a gente faz parte, desse ruído todo que a gente está vivendo, dessa poluição visual que é constante na nossa vida. Essa necessidade que nós temos de olhar para dentro de nós e compreender um pouco melhor essa questão da essência divina que nós carregamos desde a nossa gestação, no ventre da nossa mãe. Tudo isso e um pouco mais eu vou trabalhar terças-feiras, 21h30, aqui com você, certo?
E eu espero que essas pílulazinhas sejam úteis na sua vida. Eu vou dar para você sementes. Eu vou lançar para você sementes. Porque ao longo desses últimos 20 anos, muitas pessoas lançaram sementes para mim. Algumas eu perdi ao longo do caminho. Outras eu guardei para que chegasse o momento certo e eu começasse a plantar. Outras eu já estou colhendo. E os frutos dessas colheitas eu estou distribuindo, eu estou tirando novas sementes e estou lançando para vocês que se propõem a me assistir por aqui. E com essas sementes você faz o que você quiser. Algumas delas vocês podem até perder pelo caminho, outras vocês vão guardar para plantar no momento certo, outras vocês já vão colocar num terreninho de vocês e vão ir cultivando aos poucos. E eu espero que frutifique bastante para você. Eu só não espero que leve 20 anos, assim como levou para mim. A ideia é acelerar um pouquinho o processo. Então, obrigado para você que acompanhou até aqui. Acompanhe pelas redes sociais. Vou lançar várias pílulas, não somente nas lives, mas ao longo dos stories, feeds, reels, publicações aqui no Facebook também, de tudo isso que vai envolver esses momentos aí que agregarão para o subir a montanha, né? O Jordan, que é o parceiro aí, amanhã a gente está lá no pé da Serra Gaúcha para conhecer o itinerário. O Jordan aí é o parceiro. Quem não conhece o Jordan, segue o Jordan aí, é o Jordan Rigon. Ele vai ser o nosso guia turístico, né? E ao longo dessas próximas semanas nós vamos dando as pinceladas do o que será o subir a montanha, como acontecerá o subir a montanha, certo? É um desafio para muita gente, porque quando você se propõe a atingir o seu nível mais alto, na verdade você está olhando para o seu nível mais profundo, lá dentro de você. Não se atinge o mais alto se não se chega ao mais profundo. E quando você chega no mais profundo, você se dá conta que está atingindo o alto. Tá na área, Jordan. Não é nada. Fique com Deus. Uma ótima semana para vocês. Acho que eu vou deixar gravado aqui para quem perdeu algum detalhezinho, tá? Pode assistir ali no feed depois, no GTV. IGTV. Vamos do negócio aqui no Facebook, eu deixo gravado também. 25 minutinhos. Tá tranquilo, tá? Boa semana. Paz para todos. Caraca, como é que encerra agora? É aqui, será?